Shalom, shalom, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, o capítulo é o 12. Mas antes disso eu quero me apresentar. Meu nome é Sara, para quem ainda não me conhece. Eu faço parte da tropa de elite de Jesus e do braço ministerial de ensino. E nós temos um grupo que se chama Techuvá, que é o grupo de leitura e meditação da Bíblia. Nesse grupo nós temos vídeos como esse aqui, que vocês estão vendo. Nós temos reflexões, textos, comentários. E tem sido algo muito bom para mim, porque ele tem me ajudado a perseverar na leitura das Escrituras. Então, se você tiver interesse, manda uma mensagem no direct, que vai ser um prazer ter você conosco. Amém? Então, antes da gente começar já a falar sobre o capítulo em si, vamos orar. Vem orar comigo. Pai de amor e de bondade, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de ler as Escrituras. Te agradeço, Senhor, pelo teu amor e pelo teu cuidado comigo e com cada pessoa, Senhor, que está vendo esse vídeo. Por favor, Senhor, nos alcança, papai, alcança o nosso coração, para que essa palavra, Senhor, que está sendo lida hoje, ensinada, está sendo, Senhor, mais uma vez ministrada em nosso coração, para que ela realmente entre e ela faça morada. Que ela dê muitos frutos, Senhor, e frutos de qualidade, frutos, Senhor, para a eternidade, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a ler, a entender e a viver aquilo que nós estamos lendo e aprendendo, papai. Me ajuda, Senhor, a conseguir passar aquilo que o Senhor falou comigo através desse vídeo. Abençoa todas as pessoas que estão vendo esse vídeo. Abençoa, Senhor, a vida delas. Abençoa seus familiares, abençoa sua casa. Alcança, Senhor, todos aqueles que ainda não te conhecem, através da vida de cada um deles. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Então, meus amores, vamos lá? A versão que eu estou lendo é a versão NVT, é a nova versão transformadora. É o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo é o 12. Então, vamos lá. Na minha tradução, ela traz assim: discussão sobre o sábado. E no primeiro versículo já eu quero trazer com vocês, ele fala assim, por aquele tempo, Jesus estava caminhando pelos campos de cereal num sábado, e seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e comê-las. Então, olha só, no sábado, ele não se podia fazer nenhum tipo de atividade. Não podia fazer nenhum trabalho, não podia colher nada, não podia preparar, não podia cozinhar, não podia acender fogo ou apagar fogo, ou não podia fazer nada. Então aqui, esse ato dos discípulos foi uma afronta à lei do Senhor, né? Mas o que os fariseus, eles não sabiam, e eles não tinham esse entendimento, esse discernimento, é para entender que o próprio Senhor do sábado estava ali com eles, né? O próprio descanso estava ali com eles, porque Jesus, ele afirma, depois ele vai afirmar um pouco mais para frente, que Jesus é o Senhor do sábado, né? Então o próprio Senhor estava ali com eles, né? Aquele a quem nós podemos colocar as nossas dificuldades e realmente descansar de que Ele vai fazer o que é melhor para nós, né? Então, né, fica esse ensinamento aí pra gente, né? Pra gente realmente buscar o Senhor, né? Levar as nossas aflições, as nossas incapacidades ao Senhor, para que Ele realmente, e deixar com Ele, descansar nele, né? Crer que sim, Ele é capaz de fazer, Ele vai fazer tudo aquilo que é melhor para cada um de nós, amém? Depois no 8 ele fala assim, vamos ver, cadê o 8 aqui? Pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Então ele mesmo, né? Ele já afirma isso, que ele é Senhor do sábado. Então quando a gente leva, né, os nossos fardos, a gente pode sim descansar no Senhor. Então, em nome de Jesus, que todos nós, né, a gente creia, né, nessa parte do Senhor, que sim é possível descansar, que sim é possível viver, ter paz, né, ter esperança no Senhor, quando estamos com o Senhor, né? Amém? O 12. O 12 ele vai falar assim, quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha. Sim, ele está falando ali, ainda falando sobre o sábado, né? Porque Jesus, ele vai e cura um homem que tinha mão, com problema na mão, né? Ele cura essa pessoa. E os fariseus novamente criticam ele por ter feito isso, né?
E no 12 ele vai falar assim: quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha? Sim, a lei permite que se faça o bem no sábado. Então olha só, o homem tinha sido curado, a mão dele que era deformada voltou a ser perfeita, e mesmo assim eles ainda criticaram que não podia fazer isso, porque era sábado, né? Olha a interpretação deles da lei, né? Então Jesus sabiamente afirma, né? É possível sim, é permitido sim fazer o bem no sábado. Então que a gente tenha esse entendimento sobre o descanso, né? Porque para que a gente, se nós tivermos a oportunidade de fazer o bem, que a gente faça. Não importa o dia que for, a gente faça, né? Então vamos lá. Então, mais comentando ainda um pouquinho mais, que eu até lembrei da anotação que eu fiz. Às vezes a gente está tão obstinado em fazer o que nós achamos que é certo, que a gente esquece de perguntar ao Senhor se realmente aquilo ali é da vontade do Senhor, se realmente é certo, né? Então que a gente tenha essa sabedoria, esse entendimento de saber a hora, o que realmente é certo, o que nós achamos que é certo, né? Vamos lá, 13. Em seguida disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou igual à outra. Então olha só, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Para que a gente não seja obstinado em errar por isso, né? Que esse homem ele foi curado no mesmo instante, né? Porque ele creu, ele foi curado e o Senhor fez o bem. Ele, na verdade, onde Jesus entrava havia transformação, havia cura, havia libertação. Onde Jesus entrava, ali acontecia. E hoje Jesus habita em nós, Ele está em nós. Então, que onde nós estivermos, aonde nós entrarmos, ali também haja cura, haja libertação, haja transformação de ambiente, né? Amém? Então vamos lá. Depois eu quero pular com vocês lá para o 25. Ele vai falar assim, ó. Que daí os fariseus eles estavam falando, né, que Jesus conseguia fazer essas coisas porque ele era o príncipe, né, dos demônios. Depois Jesus conhecia, 25, Jesus conhecia os pensamentos deles e respondeu: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesma se desintegrará. Então olha só, que não haja divisão entre nós e nem dentro da nossa casa, né? Que a nossa energia ela não seja desperdiçada em algo sem propósito, que, né, a gente busque, a gente ore, a gente lute para que a noiva de Cristo ela não esteja mais dividida, mas que seja uma só, inteira, né, íntegra, inteira para o Senhor. Então, mas hoje que a gente consiga perceber se dentro da nossa casa há algum tipo de divisão, para que isso não permaneça, porque, né, como afirma aqui esse versículo, uma cidade ou família dividida contra si mesma, ela se desintegrará. Então, que em nome de Jesus a gente analise isso e volte, né, volte os nossos caminhos ao Senhor para que nós sejamos um só, em Cristo. Amém? Vamos lá. Depois o 32 ele fala assim, ó. 32. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem neste mundo, nem no mundo por vir. Então, olha só, esse versículo ele é muito importante, para que a gente sempre frise uma blasfêmia, né? O que é blasfêmia? É quando eu dou crédito a outra coisa, ao maligno, o que seja, a uma outra coisa, para aquilo que na verdade é o Senhor que está fazendo, é o Espírito Santo que está fazendo. Então que eu tenha esse cuidado, né, de não acreditar algo ao inimigo ou, né, a outra coisa, algo que realmente é o Senhor quem está fazendo, que eu tenha esse discernimento. Amém? Por isso que é sempre muito importante nas nossas orações a gente pedir ao Senhor por discernimento, para a gente conseguir entender, perceber o espírito que há por trás da pessoa, o espírito que há por trás das coisas em si. Amém? Então, se você se identificar que deu crédito a outra coisa, a não ser o Espírito Santo, nas vezes que era o Espírito Santo, identifique isso, se arrependa, peça perdão
para que o Senhor ele venha nessa questão, amém? Depois lá no 33 ele vai falar assim, ó. Esse versículo eu acho extraordinário porque ele fala por si só. Uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. E se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. O 34. Raça de víboras. Como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Gente, que verdade, né? E esse versículo a gente não precisa nem explicar, porque ele já fala por si. Realmente, né, a gente consegue identificar uma pessoa pelos seus frutos, pelas suas atitudes, pelo seu trabalho, pelo seu modo de agir. E como pode, né, nós com o coração corrupto, a gente querer falar do outro, julgar o outro, que se acharmos às vezes melhor do que o outro, né? Então, que em nome de Jesus não caiba isso, né, dentro de nós, né? Então, depois ali eles pedem um sinal a Jesus, né? E Jesus levanta ali grandes nomes. Ele fala ali sobre Jonas, ele fala sobre a rainha de Sabá e ali sobre Nínive, né? Que Jonas foi até Nínive para pregar, né, a palavra do Senhor. E lá em Nínive eles eram muito perversos. E mesmo sendo perversos, eles creram naquilo que Jonas pregou e eles se arrependeram de seus pecados. E, né, nos analisando hoje, como que está o nosso coração? Será que o nosso coração está também como o de Nínive? Que também era perverso, também fazia o mal e se alegrava com aquilo? Ou vivia tão perdido naquele meio que não consegue identificar o certo do errado, o mal do bem? Então, né, será que nós ainda continuamos cheios de razão? Ou será que nós estamos religiosos demais para achar que necessita de arrependimento? Então, que, né, fica essa questão para nós meditarmos e nos analisarmos, amém? Então, assim, eu termino aqui os meus comentários sobre esse capítulo. Que vocês, né, leiam com calma, tenham discernimento, entendimento, sabedoria para ouvir aquilo que o Senhor quer falar com cada um de vocês e que em nome de Jesus nós sejamos transformados. Amém? Meus amores, um beijo e até o próximo. Tchau!